Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição de hoje para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. O dia foi movimentado, teve a apresentação do Rômulo, né? Você vai saber aqui qual a camisa o Rômulo vai vestir, qual número o Rômulo vai usar nesse retorno ao Vasco da Gama. E também teve entrevista do Alexandre Pássaro, né? Logo depois do Rômulo ali dar a sua entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro deu uma entrevista muito esclarecedora, falando ali sobre reforços e falou sobre os jogadores que estão sendo sempre ventilados aí no Vasco, que o torcedor sempre pede, né? Como o Dedé, o Anderson Martins, o Alex Teixeira. Você vai saber aqui o que disse Alexandre Pássaro sobre cada um deles. Então, fique ligadinho aqui no canal, já senta o dedo no like aí que é muito importante, se inscreva se for a sua primeira vez, que a vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente começa. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui sem enrolação direto para os assuntos, falar do que a gente veio falar, começando aqui com a apresentação do volante Rômulo. Rômulo, 30 anos, reforço recente aí do Vasco da Gama, foi apresentado hoje em coletiva de imprensa e vai vestir a camisa número 8, como já está passando aí na sua tela. Recebeu das mãos de Alexandre Pássaro a camisa de número 8, que já foi de Juninho Pernambucano, agora será vestida pelo Rômulo. Rômulo foi apresentado, falou ali da emoção, né, de voltar a São Januário, como foi esse reencontro com o Vasco, com o torcedor do Vasco, passeou ali pelo gramado, né, de São Januário, ficou por algum tempo ali olhando tudo, né, o Rômulo que já morou ali em São Januário, embaixo da arquibancada, na concentração, né, quando ele era da base ainda do Vasco. Então tem toda uma história com o Vasco, campeão da Copa do Brasil, e agora esse retorno aí para ser um dos líderes do elenco, né, um jogador mais experiente, com passagem em seleção brasileira, rodagem no futebol europeu. Não vinha numa fase muito boa, né, a passagem dele no Flamengo e no Grêmio não foi muito boa, mas um jogador que tem bastante identificação com o torcedor do Vasco e também com o clube. E foi exatamente sobre isso que o Rômulo falou na sua entrevista coletiva, né? Falou sobre essa emoção de voltar ao Vasco, como ele está se sentindo novamente no Vasco da Gama, e eu vou colocar aqui para você ouvir, mas antes de colocar o que o Rômulo disse hoje, vamos aqui voltar um pouquinho no tempo, né? Vou colocar uma entrevista do Rômulo aqui de 2011. Primeiro você vai ver ele aí com carinha de garoto ainda, né? Assim que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, uma entrevista dele ali na comemoração do título, e logo na sequência a entrevista do Rômulo hoje já mais maduro, né, com 30 anos, jogador experiente que volta para ser um dos líderes desse time do Vasco, né, para conduzir o Vasco de volta para a primeira divisão. Confira aí. Vamos lá trabalhar no Brasil também. Passou hoje a festa, amanhã já é folga e vamos voltar a trabalhar no sábado e já vamos pensar no brasileiro. Eu acho que o Vasco é isso, o Vasco tem que pensar em título. Toda competição de entrar tem que buscar o título e no brasileiro não vai ser diferente. A sensação, o sentimento de alegria é muito grande. Passa um filme realmente na cabeça do tempo que morava aqui em São Januário, que olhava para o campo, o time profissional treinar e sempre com a ambição de querer um dia estar podendo estar ali dentro de campo junto com eles. E graças a Deus, com trabalho, dedicação, acho que conquistei isso e acho que isso não tem preço, né? Mas esse momento para mim hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais felizes da minha vida, porque estou voltando para um clube onde, sem dúvida nenhuma, foi o lugar onde fui mais feliz na minha vida também, antigamente, e hoje está podendo vestir essa camisa novamente, para mim, é uma honra muito grande. Então tá aí, né? Rômulo de volta, novo camisa 8 do Vasco da Gama, vai ter que honrar a número 8 de Juninho Pernambucano. O Rômulo ainda não apareceu no bid da CBF, né? Então, se ele não aparecer até amanhã nesse bid da CBF, ele não vai ter condições de jogo para a partida contra o Resende no sábado. Tem que aparecer até amanhã para poder ser relacionado aí pelo professor Marcelo Cabo. No momento, até o momento, o Rômulo ainda não foi regularizado, mas isso acontecendo, a gente traz aqui a informação também. Bom, e com toda certeza o destaque dessa entrevista coletiva do Rômulo de apresentação
foi a entrevista do Alexandre Pássaro, na verdade, né? Que logo depois que o Rômulo terminou ali a sua coletiva, abriu também o espaço para os jornalistas fazer perguntas ali para o Alexandre Pássaro, né, diretor de futebol do Vasco da Gama. E é claro que perguntaram a ele sobre Alex Teixeira, sobre Dedé, sobre Anderson Martins, jogadores aí que foram recentemente especulados no Vasco e sempre são, né, especulados no Vasco em toda a janela de transferência. A gente fala em Dedé, a gente fala em Diego Souza, a gente fala em Anderson Martins, são sempre esses nomes aí que o torcedor tem muito carinho e sempre tem essa memória afetiva, né, querendo esses jogadores de volta. Então vamos ver aqui o que o Alexandre Pássaro explicou sobre a situação de cada um desses jogadores. Primeiro ele fala sobre o Alex Teixeira, né? Ele conta até uma curiosidade, que ele mora em frente à casa do Alex Teixeira, contou até uma história que recentemente o cachorro do Alexandre Pássaro fugiu e foi lá na casa do Alex Teixeira, ele foi lá resgatar o cachorro, enfim, são vizinhos, um mora em frente ao outro, e ele disse que as portas do Vasco estão abertas para o Alex Teixeira, mas que neste momento o jogador espera uma proposta do futebol europeu, que paga muito mais dinheiro e não está dentro da realidade do Vasco da Gama, por isso não se pode nem criar expectativa sobre o retorno do Teixeira neste momento. Confira o que disse o Alexandre Pássaro. Todos estes são jogadores que têm as portas abertas no Vasco para o que quiserem fazer e o que casar com o nosso projeto. Então é lógico que não é todo mundo para chegar e para ser o capitão do time, para ser o projeto, não é isso. E a gente tem que estar muito ciente da realidade das coisas, né? Eu uso aqui o exemplo do Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira está livre, ele tem o desejo e o interesse de esperar alguma coisa no meio do ano, de coisas que podem surgir da Europa, né? Porque ele estava na China e a gente sabe que não é fácil ficar lá o tempo que ficou. Mas o Alex é meu vizinho de porta, atravessar a rua, literalmente, assim. Esse dia eu fui buscar meu cachorro que estava dentro da casa dele, mordendo a bola de futebol do Alex. Então, assim, a gente se encontra, a gente se fala a todo momento, e ele sabe que qualquer interesse que ele tenha de voltar para a casa dele é literalmente só atravessar a rua. Então, mas a gente não pode criar expectativas, e a gente não pode desalinhar as expectativas aqui de achar que a gente pode concorrer com o mercado que ele está esperando, que é o mercado europeu. Agora, se em algum momento, tanto ele quanto esses outros jogadores tiverem o interesse em vestir a camisa do Vasco, é claro que se couber dentro do nosso projeto e do que a gente quer fazer, a gente vai ter o maior desejo em realizar. E aí, explicada a situação do Alex Teixeira, ele também falou sobre Dedé e Anderson Martins. O Anderson Martins que ontem começou ali o seu processo de rescisão com o Bahia, então voltou a ser ventilado no Vasco como um possível reforço também. Ele teve 2 boas passagens pelo Vasco, né? Campeão da Copa do Brasil de 2011 e depois naquele time de 2017 que levou o Vasco até a Libertadores daquele ano. Então também existe, né, uma memória afetiva do Anderson Martins. E o Alexandre Pássaro disse, né, que tem uma boa relação com o Anderson Martins, que inclusive foi ele que levou o Anderson Martins para o São Paulo ali em 2018, quando ele sai do Vasco e vai para o São Paulo. Foi o Pássaro que fez essa negociação na época. Ele falou sobre o Anderson Martins e falou também sobre o Dedé, né? O Dedé que vem se recuperando. Ele disse, inclusive, que o Vasco está de portas abertas para receber o Dedé, até para ele se tratar. Confira o que disse o Alexandre Pássaro sobre Dedé e Anderson Martins. Então a gente falou do Alex. Se a gente falar de um Dedé, por exemplo, o que eu sei do Dedé é que ele ainda está se recuperando de uma lesão, então, portas mais do que abertas para o Dedé, caso ele queira usar a nossa estrutura e etc. para isso. O Anderson Martins é um jogador que, eu acabei contratando lá no São Paulo, quando ele estava saindo aqui do Vasco, há 3 anos e meio, passou os quase 3 anos de contrato comigo lá, um cara que eu tenho a melhor das relações, tenho muito boa relação com ele, trabalhei com ele, gosto dele como jogador, mas tem outras questões também, isso a gente não desenvolveu e também não é o nosso foco agora, buscar um zagueiro agora. Não se fecha as portas para quem trouxe alegrias ao torcedor, apenas se enquadra cada um desses jogadores no respectivo projeto. A gente também não pode, em nome de um passado, direcionar o nosso futuro. Agora, quando existe um casamento de interesse e alinhamento de expectativa, como foi o próprio caso do Rômulo, é lógico que daí a gente encaixa e consegue trazer.
Então é isso, né? Acho que está explicado aí, muito bem explicado a situação de cada um desses jogadores que são sempre aí ventilados no Vasco, né? Todo mundo sempre fala, muita gente me pergunta, Juninho e o Dedé, Juninho e o Anderson Martins, e o Diego Souza e o Alex Teixeira. Bom, tá respondido. O próprio diretor do Vasco aí, Alexandre Pássaro, falou e explicou detalhadamente a situação de cada um desses jogadores. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, que também é muito importante. Divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!